Olhando para o céu noturno com centenas de estrelas ali dentro, nos parece que elas estão distribuídas mais ou menos uniformemente. Acreditava-se anteriormente que galáxias e aglomerados de galáxias estão distribuídos de forma uniforme no universo, como uva passas num bolo, onde cada destaque é um aglomerado ou superaglomerado de galáxias. Mas, de repente, esta esbelta e bela imagem do mundo se desmoronou. E em vez de passas, os cientistas viram buracos gigantescos, como se alguém do nosso cupcake tivesse escolhido muitas das passas. Que tal o vazio do tamanho de 2.953 bilhões de anos-luz? Como se formaram estes enormes espaços onde não há quase nada? E qual a distância que nos separa da formação tão sombria mais próxima? E a pergunta mais inesperada: existe uma ligação entre tais vazios gigantescos com civilizações alienígenas? Os buracos negros no universo foram descobertos pela primeira vez em 1978 por Stephen Gregory e Laird A. Thompson no Observatório Nacional do Pico do Kit. Os cientistas perceberam cedo que a estrutura do universo é muito mais complexa do que se pensava, que os aglomerados de galáxias são, por alguma razão, alongados sob a forma de fios de 163 a 260 milhões de anos-luz, e, essencialmente, o universo assemelha-se a uma teia ou uma rede tridimensional gigante. Ah, se soubéssemos quem teceu ela! E entre os fios desta rede, existem apenas vazios cujo tamanho médio é de 30 a 50 milhões de anos-luz. Mas não antes de os cientistas terem desenhado uma nova imagem do mundo para si próprios, passando do cupcake para a teia do que o universo deu um novo golpe. E em 81 foi descoberto um vazio na constelação Bootes, cujo tamanho era de 330 milhões de anos-luz, e isto é 0,27% do tamanho do universo, que hoje é de 93 bilhões de anos-luz. Como se formaram tais vazios gigantescos? A formação deles foi explicada. Para fazer isso, tivemos que envolver matéria escura. De acordo com o modelo padrão da evolução do universo, os fios galácticos formam-se e seguem ao longo de fluxos de matéria escura em forma de rede. Assume-se que esta matéria escura é responsável pela macroestrutura do universo. A matéria escura atrai gravitacionalmente matéria bariônica, e os astrônomos observam esta matéria sob a forma de paredes e fios de superclusas galácticas. Isso explica facilmente o aparecimento de vazios. As estrelas são atraídas por matéria escura, a concentração de estrelas e galáxias perto de fluxos de matéria escura aumenta, e onde não há fluxos, ela cai. Isso é similar a migalhas de ferro sendo atraídas por um campo magnético em um papel. Também são agrupados ao longo de linhas magnéticas e estas linhas se tornam visíveis. Mas isto explica a formação de vazios entre as linhas galácticas. Mas como surgiram os vazios cujo tamanho excede essas linhas? Afinal, o mesmo vazio na constelação Bootes é uma área única. Em primeiro lugar, tem uma forma esférica quase perfeita. Em segundo lugar, está realmente quase vazio. Inicialmente, apenas 8 galáxias podiam ser encontradas nela, mas outras observações revelaram 60 galáxias numa vasta extensão de mais de 1/4 de bilhões de anos-luz. Segundo o astrônomo Greg Aldering, se a nossa galáxia, a Via Láctea, estivesse no centro do vazio Bootes, só teríamos aprendido sobre a existência de outras galáxias nos anos 60 do século XX, quando apareceram telescópios poderosos com diâmetros de espelho superiores a 1 metro. E o céu noturno acima de nós não seria tão bonito, pontilhado de muitas estrelas brilhantes. Haveria um par de estrelas num céu completamente negro, ou talvez não houvesse absolutamente nada. Mas se a Terra tivesse conseguido estar no supervazio Canes Venatici, então muito provavelmente não teríamos sequer um par de estrelas no céu. Neste vasto vazio, que é de 1,3 bilhões de anos-luz, existem apenas 17 aglomerados de galáxias. Além disso, estão concentradas numa região esférica com um diâmetro de 160 milhões de anos-luz, ou seja, quase 10 vezes maior que o tamanho de todo o nosso vazio. Se nos encontrarmos, por exemplo, a uma distância de 600 ou 700 milhões de anos-luz da área, seremos dotados de um céu negro. E durante muito tempo, as pessoas não saberiam que existe algo como estrelas. E pergunto que tipo de visão de mundo teríamos. E os voos para outras estrelas não estariam sobre a mesa para nós neste caso, mesmo num futuro muito distante. Felizmente, a distância desta região sombria para nós é de aproximadamente 1,5 bilhões de anos-luz.
Portanto, vivemos, embora na periferia da nossa galáxia, mas ainda assim num lugar bastante movimentado. Temos cerca de 2 dúzias de vizinhos numa região do espaço com apenas 3 milhões de anos-luz de largura. Considerando que a distância média entre as galáxias do universo é de vários milhões de anos-luz, então num espaço tão vasto como o vazio Bootes, com uma densidade semelhante, haveria cerca de 10 mil galáxias, e há apenas 60 delas. Então, como se formou uma região tão anômala? Simulações de computador mostraram que tais vazios não se poderiam formar da mesma forma que os vazios comuns. Não passou tempo suficiente desde o nascimento do universo para as forças gravitacionais limparem o espaço desta magnitude. Tentativas de encontrar uma explicação levaram ao desenvolvimento de uma nova teoria, sugerindo que se formam supervoids como resultado da fusão de vazios menores. Gregory Aldering notou que as galáxias vazias assumem estruturas tubulares curiosas, e isto parece ser uma pista importante. Além disso, ele sugeriu que o vazio Bootes se formou após a fusão de vários vazios menores, semelhante a como as bolhas de sabão se fundem numa grande bolha. Quanto às galáxias tubulares, então, muito provavelmente, estes são os restos dos limites entre os vazios mais pequenos. Também é possível assumir uma versão ainda mais radical do desenvolvimento dos acontecimentos, o que dificilmente tem sido considerado na literatura científica. Assim, o vazio Bootes poderia ter se formado como resultado da expansão de uma civilização altamente desenvolvida. No processo de colonização, a bolha da civilização expande-se na direção do sistema nativo da civilização, que obscurece cada estrela e depois cada galáxia no seu caminho, cobrindo-a com uma esfera de Dyson, ou seja, uma esfera que absorveria toda a energia irradiada de uma estrela e a deixaria ir sobre as necessidades da civilização. Para um observador distante, parece que não há nenhuma estrela naquele lugar. Isso também poderia explicar a forma um tanto quanto esférica do vazio, dado que o vazio de Bootes está a cerca de 700 milhões de anos-luz da Terra e que a vida inteligente no universo poderia ter surgido há cerca de 4 bilhões de anos atrás. Uma civilização tão antiga teve muito tempo para realizar este espantoso feito de engenharia cosmológica. Isso é pura especulação, mas dada a estranheza do fenômeno, a hipótese pode ser considerada. Passaram-se mais de 40 anos desde a descoberta do supervoid na constelação Bootes. Muitos outros supervoids ou vazios foram descobertos e até ultrapassaram-na em tamanho. Agora o supervazio na constelação Bootes ocupa apenas o modesto 71º lugar. E quem ocupa o primeiro lugar? É o supervazio LOLS Norte 13788. Já falamos sobre ele no início do vídeo, do seu tamanho, que é de quase 3 bilhões de anos-luz. Contém apenas 110 mil galáxias. Para um volume tão impressionante, é realmente apenas. E agora vamos responder à última pergunta feita no início do vídeo. A que distância está o nosso planeta, nosso sistema solar, do supervazio mais próximo de nós? A resposta é uma distância de 0 km. Estamos em um supervazio. Até agora, isso é apenas um palpite. Os cientistas encontraram discrepâncias entre as medições da constante Hubble, que caracteriza a taxa de expansão do universo utilizando variáveis de supernovas galácticas e de Cepheid e utilizando dados do fundo cósmico de micro-ondas e oscilações acústicas de baryões. No primeiro caso, a constante de Hubble era de 72 a 75 km por segundo por megaparsec. No segundo, 67 a 68. Tem sido sugerido que esta discrepância pode ser explicada pelo fato do nosso planeta estar num supervazio. As galáxias dentro do vazio experimentaram uma atração gravitacional fora do vazio, dando um valor local maior para a constante Hubble. Se estima-se que este supervazio é de cerca de 2 bilhões de anos-luz, menor do que a LOLS North 13788. É nomeado KBC Void pelos astrônomos Ryan Keenan, Amy Borger e Lennox Cowie, que o estudaram em 2013. Pensa-se que é quase esférico e contém a Via Láctea, o grupo local e a maior parte do superaglomerado Laniakea. Mas muitos cientistas acreditam que esta hipótese contradiz outros dados disponíveis e não explica completamente a discrepância nas medidas da constante Hubble. Parece que o sistema solar foi estudado pela humanidade, e em grande detalhe. Os planetas foram todos identificados durante muito tempo. Os rovers viajaram em Marte durante algum tempo. Cometas e asteroides foram quase contados pelo nome, e até o solo de um deles foi levado e entregue à Terra para pesquisa. Mas foi aqui que os cientistas ficaram estupefatos. Acontece que todo o nosso sistema solar, incluindo a distante nuvem de Oort, localizada a uma distância de 1 ano-luz do Sol, está imerso numa bolha gigante.
O seu diâmetro é de 10.000 anos-luz. O que é notável, o nosso Sol está praticamente no centro da bolha. Estamos realmente vivendo numa enorme bolha? E como é que o nosso sistema solar realmente funciona? Em 1977, a Voyager 1 e a Voyager 2 lançaram-se do Cabo Canaveral com menos de um mês de intervalo. A propósito, a Voyager 2 foi lançada mais cedo, mas, como tinha um percurso de voo diferente, voou até a borda do Sistema Solar em 1 segundo, 6 anos após o seu colega. Ambos os dispositivos encontram uma anomalia muito estranha. À medida que se afasta do Sol, a densidade do espaço aumenta. O espaço interestelar é normalmente considerado um vácuo, mas isso não é inteiramente verdade. A densidade da matéria é extremamente baixa, mas ainda existe. No Sistema Solar, o vento solar tem uma densidade média de prótons e elétrons de 3 a 10 partículas por centímetro cúbico, mas é mais baixo quanto mais longe do Sol. A menor densidade de espaço está na borda do Sistema Solar. Este limite é chamado de heliopausa. Nela, a velocidade do vento, o fluxo de partículas carregadas emitidas pelo Sol, ou, por outras palavras, o plasma solar, cai para zero. A área entre o Sol e a heliopausa é chamada a heliosfera. Esta é uma espécie de bolha em que todos os planetas do Sistema Solar estão imersos. Neste limite, a densidade de prótons e elétrons é de 0,002 partículas por centímetro cúbico. De acordo com os cálculos, a densidade de partículas atrás da heliopausa, ou seja, no espaço interestelar, deve ser de 0,037 partículas por centímetro cúbico. Os instrumentos da Voyager 2 mostraram que a densidade fora do Sistema Solar, a uma distância de 119,7 unidades astronômicas ou 17,9 bilhões de quilômetros do Sol, era de 0,039 partículas por centímetro cúbico. Isso quase coincidiu com os cálculos, mas depois começou o estranhamento. A uma distância de 124,2 unidades astronômicas, 18,5 bilhões de quilômetros, a densidade era de 0,12 partículas por centímetro cúbico. Por que é que a densidade está aumentando? Vamos falar disso mais tarde. Por enquanto, vamos falar de uma bolha, muito maior que a heliosfera, para que se aprecie toda a consideração do cosmos que nos envolveu em duas bolhas ao mesmo tempo e se compreenda a relação entre elas. Quando se olha para as imagens do espaço profundo, se fica com a impressão de que tudo está cheio de nuvens e poeira estelar. Mas nos anos 70 e 80 do século passado, os astrônomos começaram a prestar atenção ao fato de que o espaço galáctico à volta do Sol difere desta imagem. O Sistema Solar parecia estar suspenso num vazio quase absoluto. Este ano, os cientistas do Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CFA, provaram que sim, estamos realmente numa espécie de vazio. Realizaram as mais complexas simulações informáticas, criando uma reconstrução tridimensional do espaço e do tempo. O estudo mostrou que o Sol e a Terra estão localizados quase no centro de uma bolha gigante com um diâmetro de 1000 anos-luz, que chamam de a bolha local. De acordo com os cálculos, começou a formar cerca de 14 milhões de anos atrás. Para isso, é necessário que cerca de 15 supernovas explodam ao longo de vários milhões de anos. Esta série de explosões empurrou o gás interestelar para fora com a pressão da luz, criando uma estrutura em forma de bolha com uma superfície densa no limite. E agora, a bolha continua a crescer em tamanho. Quando a bolha se formou pela primeira vez, estava se expandindo a cerca de 60 milhas por segundo, segundo dados recolhidos pelo Observatório Espacial Europeu de Gaia da Agência Espacial Europeia. Atualmente, ela se expande a 4 milhas por segundo. Na sua superfície, foram detectadas 7 regiões de formação de estrelas, densas nuvens moleculares onde as estrelas se formam. O processo de formação de estrelas ocorre em todo lado na superfície da bolha local, e existem muitas bolhas deste tipo na galáxia. Portanto, é possível que existam outras estrelas, mesmo com planetas que, como nós, também se encontram nas suas bolhas locais. Curiosamente, o Sol não se encontrava no centro do nosso universo no início. Quando estas explosões catastróficas ocorreram, o Sol estava longe do local, a cerca de 1000 anos-luz de distância.
Mas como João Alves, astrofísico da Universidade de Viena, explicou, há cerca de 5 milhões de anos ao orbitar o centro da galáxia, o Sol ficou quase no mesmo centro da bolha. Isso é consistente com as estimativas de depósitos de isótopos radioativos de ferro de uma supernova na crosta terrestre, de outros estudos. Os investigadores sugerem que existem provavelmente mais bolhas de formação de estrelas na Via Láctea. A autora da investigação e astrônoma Alessa Goodman explica na sua declaração que, estatisticamente, o Sol não estaria perto do meio de uma enorme bolha se não estivesse espalhado por todo lado. A bolha local é exatamente a bolha em que nos encontramos neste momento, disse ela. Pensamos que o Sol passou provavelmente por muitas bolhas soberbas na sua história. A cientista comparou o cosmos com um queijo suíço. Os buracos no cosmos são perfurados por explosões de supernovas, e novas estrelas estão sendo formadas na borda dos buracos criados por estrelas interestelares. A equipe de investigação planeja mapear mais bolhas cósmicas para obter uma representação completa em 3D da sua forma, localização e tamanho. Ao cartografar onde as bolhas se encontram na vasta extensão do espaço, os astrônomos podem reconstituir como estas bolhas atuam como viveiros para as estrelas, como as bolhas interagem entre si e como as galáxias, como a Via Láctea, têm evoluído ao longo do tempo. Com a abertura da bolha local, a estrutura do sistema solar parece-se com isto. No seu centro está o Sol, em torno do qual giram 8 planetas. O último é Netuno, a uma distância de 4,5 bilhões de quilômetros, ou seja, 30 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Além disso, Netuno está na cintura de Kuiper, uma coleção de pequenos corpos celestes, o mais famoso dos quais é Plutão, que antigamente era considerado um planeta. A cintura de Kuiper estende-se até cerca de 55 unidades astronômicas. Além disso, a uma distância de 125 a 135 unidades astronômicas existe uma heliopausa, que já descrevemos. Vamos explicar agora por que é que a densidade está aumentando. É porque aqui o plasma solar colide com um plasma interestelar. Imagine duas correntes colidindo de frente a velocidades cósmicas. Claro que, no ponto de colisão, a densidade aumenta. É como um engarrafamento de trânsito, um caos de partículas. E atrás deste engarrafamento, a uma distância de 0,75 a 1,5 anos-luz, a nuvem de Oort se espalha, uma nuvem esférica de objetos de gelo, até 1 trilhão, que serve como fonte de cometas de longo período. O vento interestelar já domina aqui, mas o Sol ainda mantém corpos no seu campo gravitacional com a sua última força. É claro que muitos de nossos espectadores podem colocar a questão: bom, estamos numa bolha que é enorme por padrões terrestres, mesmo numa bolha dupla, local e heliosfera. Bem, e depois, como é que isso afeta as nossas vidas? Sobre esta pequena bolha, a heliosfera, podemos dizer que, graças a ela, graças ao engarrafamento que se tornou na sua fronteira, a Terra é protegida de forma viável das partículas cósmicas de alta energia correndo do centro da galáxia. Agora, para a bolha local, há muito tempo descobriu-se que a nossa Via Láctea tem uma forma de disco em espiral. Várias espirais divergem do seu centro. Aqui os astrônomos chamam de braços. Neste momento, nosso Sol está quase a meio caminho entre o braço de Sagitário e o braço de Perseu, e nosso Sol gira em torno do centro da galáxia. Faz uma revolução em 200 milhões de anos. Podemos chamar isso de um ano galáctico. Apenas 0,0008 deste ano passaram desde o aparecimento do homem. No seu caminho, o Sol, com todos os seus planetas, atravessou não só bolhas, mas também acumulações de gás interestelar, quando a densidade da matéria no espaço saltou centenas de vezes. O astrofísico Miroslav Filipovic, utilizando o último modelo da Via Láctea, verificou o que aconteceu com a Terra quando o Sol atravessou os braços galácticos, em que a densidade do espaço foi muito maior. Foi encontrada uma relação entre o momento em que o Sol atravessou os braços e 5 eventos conhecidos de extinção em massa: há 415, 322, 300, 145 e 33 milhões de anos atrás. Portanto, podemos assumir que agora o Sol está num porto tranquilo, favorável a todos os seres vivos. E podemos dizer que a humanidade tem muita sorte por ter aparecido na Terra como uma espécie quando o Sol voou para a bolha local antes disso. Ou talvez estes dois eventos estejam de alguma forma ligados: o aparecimento do homem e a presença do Sol num porto seguro. A bolha local? A ciência não tem qualquer informação sobre ela, pelo menos ainda não, mas podemos dizer que observamos um céu tão colorido acima das cabeças apenas devido ao fato de estarmos num vazio, a bolha local.
Se o espaço à nossa volta fosse mais denso, muitas estrelas ficariam invisíveis, e quem sabe se saberíamos tanto sobre o espaço e sobre a estrutura do universo como agora, se estivéssemos literalmente no escuro. E podemos dizer que a bolha local é apenas um presente para a humanidade, que entrou na era espacial e já está tentando saltar para as estrelas. Para uma nave interestelar em movimento, a velocidades sublimes, a maior ameaça são as partículas de poeira, que simplesmente moerão a nave até a poeira durante as colisões. Mesmo os conceitos hipotéticos de tais naves implicam um escudo frontal, mas agora acontece que o cosmos parece ter tomado conta de nós. Removeu a poeira nas proximidades do Sol e, por assim dizer, vamos seguindo. O caminho para Alpha Centauri e Tau 7 está aberto. Quando se trata de matéria escura e energia escura, há mais desconhecido que conhecido. O que sabemos é que existe alguma força misteriosa em ação que atrai e mantém as galáxias juntas, enquanto a energia escura está acelerando o universo ao mesmo tempo. Mas nenhuma destas partículas misteriosas foi detectada. Mas agora, alguns cientistas acreditam que a matéria escura pode estar girando à volta das margens dos buracos negros, e outros físicos acreditam ter encontrado energia escura aqui mesmo na Terra, e alguns dizem que a energia escura pode não ser real afinal de contas. Será que é verdade? Prepare-se para descobrir as respostas a isso e muito mais. Se os físicos tivessem uma lista dos mais procurados, a matéria negra estaria no topo da lista. Isto porque a matéria escura é um material teórico invisível que deveria estar em todo o cosmos. De fato, apenas 5% do espaço é matéria normal, 68% é energia escura e é teorizado que os restos 27% são matéria escura. A matéria escura e a energia negra são o yin e yang do cosmos. A matéria escura produz uma força gravitacional atrativa, enquanto que a energia escura produz uma força repulsiva. O que sopra na mente é que estas partículas teóricas constituem 96% do universo, e mesmo assim não conseguimos ver nenhuma delas. Isto porque a matéria escura e a energia escura não produz, absorve ou reflete qualquer luz, o que significa que não tem interação com uma força eletromagnética. Então, se a matéria escura é invisível, então como é que os cientistas sabem que ela existe mesmo? A única pista que temos de que a matéria escura existe, no geral, é devido aos efeitos gravitacionais que tem sobre os objetos celestes no universo, como as estrelas e galáxias inteiras. Pense na matéria negra semelhante à forma como se vê o vento nas árvores. Sabe-se que há vento porque se pode ver as folhas em movimento, mas não se pode ver o vento. Os investigadores da NASA observaram certos aglomerados de estrelas exercendo muito mais gravidade do que deveria ser possível, com base na quantidade de matéria bariônica ou visível que contém. A NASA afirma que estas observações não fariam qualquer sentido sem matéria escura. Agora, a ideia de matéria negra não é relativamente nova. De fato, as primeiras pistas da sua existência surgiram nos anos 30, quando um astrônomo chamado Fritz Zwicky olhava para um enxame distante de galáxias que compõem um aglomerado do Coma e reparou em algo muito estranho. As galáxias estavam se movendo rapidamente. De fato, estavam se movendo tão rápido que os aglomerados deveriam voar separados, mas não fizeram isso. Isto levou Zwicky a acreditar que deveria haver algum material invisível escondido entre as galáxias que as mantinham juntas com alguma força gravitacional. Outro astrônomo fez a mesma observação. Vera Rubin descobriu que as estrelas estavam girando em torno das galáxias em espiral muito mais depressa do que se esperava, e para evitar que se estilhaçassem, deveria haver alguma força invisível mantendo elas juntas, possivelmente a gravidade da matéria escura. A partir daí, muitos investigadores se convenceram de que a matéria escura existe, e muitos tipos diferentes de partículas foram propostos para explicar a matéria escura. Mas até agora, essas experiências apenas excluíram os concorrentes, e ainda estamos de mãos vazias sobre o assunto. Mas agora, um novo estudo diz que talvez a matéria negra não exista. No estudo, os cientistas encontraram pequenas discrepâncias na velocidade orbital das estrelas distantes que não mostram quase nenhum efeito gravitacional. Basicamente, o estudo mostra que pode ser a nossa insuficiente compreensão da gravidade que está por trás da força gravitacional de ambos os aglomerados de galáxias conhecidas. Em vez de nuvens de matéria escura.
Há algo mais que poderia travar todo o cenário da matéria negra. Os astrônomos acabam de descobrir uma galáxia que não tem vestígios de uma matéria escura, ou aquilo que achamos ser a matéria escura. Uma equipe internacional de astrônomos estava olhando para a galáxia AGC 114905 e fez medições detalhadas ao longo de 40 horas utilizando telescópios de última geração. De fato, o que encontraram foi 6 galáxias com pouco ou nenhum vestígio de matéria escura. A AGC 11495 está a cerca de 250 milhões de anos-luz e está classificada como uma galáxia anã ultradifusa, referindo-se à sua luminosidade e não ao seu tamanho, uma vez que é aproximadamente do mesmo tamanho que a nossa galáxia Via Láctea. No entanto, contém 1000 vezes menos estrelas. A ideia predominante é que todas as galáxias, incluindo as galáxias anãs ultradifusas, só podem existir se forem mantidas juntas por matéria escura. Mas utilizando a forma padrão de revelar a matéria escura, que é medindo a distância do gás do centro da galáxia no seu eixo X e a velocidade de rotação do gás no eixo Y, a equipe descobriu que os movimentos do gás da AGC podem ser explicados pela matéria normal. Contudo, o problema continua a ser que a teoria prevê que deve haver matéria escura na galáxia AGC, mas as observações mostram que ela simplesmente não existe. Mas há algumas explicações possíveis para a falta de matéria escura. Um exemplo é que a galáxia poderia ter tido a sua matéria escura despojada por outra grande galáxia próxima. O problema com isso é que não existem galáxias vizinhas. Outra suposição é o ângulo estimado em que os investigadores pensam estar a observar a galáxia. Embora isto possa apontar para o fim da teoria da matéria negra, tem havido outras novas teorias que podem provar o contrário. A caça às ondas gravitacionais e as ondulações no espaço-tempo causadas por grandes cataclismos cósmicos poderiam ajudar a resolver outros dos grandes mistérios do universo, chamado nuvens de bóson. E se são realmente matéria escura? Os investigadores estão utilizando instrumentos poderosos, tais como o interferômetro laser do Observatório das Ondas Gravitacionais, o detector avançado de ondas gravitacionais Kamioka, para detectar ondas gravitacionais a milhares de milhões de anos-luz de distância e localizar potenciais nuvens de bóson. As nuvens de bóson são constituídas por partículas subatômicas ultraleves que são quase impossíveis de detectar e que foram sugeridas como uma possível fonte de matéria escura. Os investigadores tentaram caçar estas partículas procurando ondas gravitacionais causadas por nuvens de bóson que giram rapidamente em torno de buracos negros. Estas partículas, se existirem, têm uma massa extremamente pequena e raramente interagem com outra matéria, e essa é uma das principais propriedades que a matéria negra parece ter. Ao procurarmos estas nuvens, poderemos ser capazes de localizar as partículas de bóson elusivas e possivelmente quebrar o código da matéria negra. Mas a matéria negra, uma das substâncias mais estranhas do universo, tornou-se recentemente mais misteriosa. Apesar de ainda não a termos detectado, um novo estudo diz que a matéria escura pode vir da matéria normal. Uma teoria mais antiga, chamada congelar, sugere que a matéria escura se formou no universo primitivo quando todas as partículas foram esmagadas juntas numa sopa quente e densa chamada banho térmico. A grande maioria destas partículas começou como matéria escura, que foi logo destruída assim que entrou em contato com a matéria normal, conhecida na cosmologia como aniquilação. O inverso desta reação teórica, na qual a matéria escura substitui a matéria regular mais abundante no universo primitivo, é chamada congelação. Os investigadores levaram esta teoria inversa ao extremo, sugerindo no início que a matéria regular compensava a matéria escura, por muito. No entanto, isso começou a mudar rapidamente. Usando um modelo teórico, quando uma partícula de matéria escura entrou em contato com outra partícula, aniquilou essa partícula e cuspiu 2 partículas de matéria escura. Agora, isso é semelhante na forma como outras partículas fundamentais, como positrões e elétrons, se aniquilam umas às outras para produzir 2 fótons. No entanto, este modelo produz matéria escura a um ritmo exponencial, em vez de um ritmo gradualmente lento ou logaritmo. Se este é de fato um verdadeiro mecanismo, então oferece uma explicação sólida para a atual relação de 6:1 de matéria escura em relação à matéria regular.
Mas isso traz uma grande questão. Se a matéria escura converte todo o resto em mais matéria escura, significa que o universo está condenado a se tornar uma grande bolha de matéria escura? Porque se continuasse muito tempo, acabaria com um universo e muito mais matéria escura do que o nosso próprio universo. Contudo, este novo mecanismo teórico só funciona a uma temperatura extremamente elevada, como durante o início do universo primitivo. À medida que o universo se esfria, a reação cessava e a quantidade de matéria escura ficava fixa. Então, onde se encaixa a energia escura em tudo isso? A energia escura nem havia sido descoberta até 1998. As observações deixavam claro que o universo não estava apenas crescendo, mas também crescendo a um ritmo acelerado. Toda a matéria conhecida que podemos ver, planetas, estrelas e galáxias inteiras deveriam estar puxando para dentro do universo, não empurrando para fora. Na verdade, a expansão acelerada do universo foi uma enorme surpresa para os cientistas. Foi nesse momento que os astrofísicos surgiram com a energia escura para explicar o estranho comportamento do universo. Preenchendo todo o espaço, a pressão negativa da energia escura está inflando o cosmos como um balão e interage muito pouco com a gravidade. E agora, os astrônomos pensam que podem ter acabado de descobrir a energia escura aqui mesmo na Terra por acidente, utilizando o método para encontrar matéria escura. Em 2020, os físicos que utilizaram a instalação Xenon 1T relataram que o detector experimental de matéria escura capturou um estranho sinal, possivelmente sugerindo uma nova física. Contudo, pouco tempo após a experiência, os físicos diziam agora que a experiência poderia ter capturado a primeira detecção direta de energia escura, a força misteriosa que está acelerando a expansão do universo. A experiência foi basicamente um grande tanque cheio de xenon líquido mantido em profundidade no subsolo. A ideia da experiência era que, se uma partícula de matéria escura fosse comprimida através do tanque, excitaria os átomos de xenon para produzir um flash de luz e elétrons livres, e o conjunto de sensores iria detectá-lo. Mas outras partículas conhecidas poderiam ter o mesmo efeito. Assim, colocar a experiência no subsolo ajuda a reduzir a probabilidade de ruído indesejado, mas não todas. Com isto, os cientistas calculam o nível de fundo esperado de eventos e depois verificam se as detecções reais são superiores a isto. Quando verificaram, ficaram surpreendidos ao encontrar um excesso de eventos, 53 para ser exato, sobre o fundo esperado de 232 eventos. Algo estranho parecia estar acontecendo, mas será que se tratava de matéria escura? O principal candidato na altura era uma hipotética partícula elementar chamada axioma solar, que, como o nome sugere, seria produzida pelo Sol. Não são considerados candidatos à matéria negra, mas outros tipos de axiomas são. Encontrar provas destes axiomas são um passo importante para encontrar a partícula de matéria escura elusiva. Mas após mais investigações, se descobriu que seriam necessários muitos axions solares para produzir o sinal observado. Foi agora que surgiram um culpado diferente, uma partícula portadora de força para a energia escura. Alguns astrônomos têm suas dúvidas e dizem que se foi encontrada a verdadeira energia escura, e é uma descoberta espantosa, mas muito mais precisa ser verificado antes de chegar a esta conclusão. Detectar matéria escura ou energia escura seria uma das descobertas mais importantes de todas, mas não é fácil encontrar algo que é invisível. Até 2025, a NASA vai lançar um novo telescópio concebido para desvendar o mistério por trás da matéria escura, o telescópio romano Nancy Grace. A humanidade olha para as estrelas há séculos, se perguntando o que está lá fora no espaço profundo, e se existem outras civilizações como a nossa. Começamos a utilizar telescópios, mas quando isso não foi o suficiente, a tecnologia avançada levou à criação de sondas espaciais para que pudéssemos ver melhor o nosso sistema solar e além. Os Voyager são duas das mais icônicas naves espaciais que a humanidade já inventou e lançou para o espaço, e ainda andam por aí atirando pelos cosmos. E depois de 7 meses de silêncio, Voyager 2 voltou a se comunicar com a Terra. Agora, prepare-se para descobrir mais sobre estas espantosas naves espaciais, as incríveis coisas que encontraram, onde estão e para onde vão e o que está em seu futuro. Na história dos voos espaciais, apenas 5 naves espaciais lançadas pela humanidade têm um impulso para deixar o nosso sistema solar.
Os Voyagers são duas destas naves espaciais e acabaram por descobrir mais do que pensávamos, e duraram muito mais tempo do que a NASA previu. Pensamos que não lhes é dado o amor que merecem, por isso vamos contar-lhes algumas coisas realmente interessantes sobre eles que talvez não saibam, o que descobriram e para onde vão. Aprovado em 1972, o projeto Voyager foi originalmente chamado Mariner Jupiter Saturn, e as sondas foram chamadas anteriormente de Mariner 11 e Mariner 12. Mas a NASA decidiu mudar o nome porque as duas novas sondas tinham progredido o suficiente além da família das naves espaciais Mariner, ou seja, estavam muito mais avançadas. Agora, é realmente interessante olhar para a tecnologia e o hardware dessas sondas. E, lançadas há uns espantosos 44 anos atrás, a Voyager 2, em 20 de agosto de 1977, e a Voyager 1, 2 semanas mais tarde, em 5 de setembro de 77. Isso foi numa altura em que importantes avanços foram feitos na ciência das trajetórias orbitais assistidas por gravidade, ou outras palavras, a capacidade das naves espaciais de utilizar a gravidade de um planeta próximo para lhe dar um grande impulso, desde que a nave siga a órbita pretendida. Primeiro, vamos falar dos computadores, que são idênticos em ambas as naves espaciais. Cada sistema informático a bordo da nave espacial Voyager é dual redundante, o que significa que havia 2 de tudo, no caso de um sistema informático falhar. Os computadores a bordo das sondas Voyager têm, cada um, apenas 69,63 KB de memória no total. Isso é espaço suficiente para guardar apenas uma foto JPEG pequena. Cada um dos dados científicos da sonda espacial é codificado em máquinas digitais antiquadas de 8 pistas de fita adesiva. Porém, não há exemplos físicos que existam ou qualquer coisa em algum museu, mas temos uma foto dela. Este é o gravador de dados que foi subcontratado a Lockheed e fabricado pela Audatex Corp para ambas as naves espaciais Voyager. Poderia gravar dados a 2 velocidades diferentes, 115.2 KB e 7.2 KB por segundo. A reprodução foi completa a uma velocidade muito mais lenta de 57.6 KB, com 33.6, 21.6 e 7.2 KB a serem também opções. Não se sabe exatamente do que foi feita a fita magnética, e que segredos foram usados para evitar que se degradasse no ambiente áspero do espaço. Quaisquer que sejam esses segredos, parecem ter funcionado porque os DTRs em ambas as naves espaciais tiveram um desempenho impecável desde o seu lançamento, através de toda a missão Grand Tour, e mesmo a missão alargada que colocou ambas as naves espaciais numa rota para fora do nosso sistema solar. Os computadores das naves espaciais Voyager são capazes de executar cerca de 81 mil instruções por segundo. Porém, o seu smartphone é cerca de 7.500 vezes mais rápido do que isso. Eles transmitem dados de volta à Terra a 160 bits por segundo. Para dar uma ideia, se você tivesse essa mesma velocidade, levaria cerca de 9 anos para baixar um filme de 5 GB da Netflix. Mas talvez a coisa mais interessante a bordo de cada nave espacial, os Voyagers têm algo que nenhuma outra nave tem: um registro fonográfico dourado. Estes 2 discos de cobre dourados têm 115 fotografias com codificações analógica, saudações em 55 línguas e uma montagem de 12 minutos de sons na Terra e 90 minutos de música. Estes foram feitos no caso de uma civilização extraterrestre alguma vez encontrar uma das sondas. Alimentando cada nave espacial estão 3 geradores radioelétricos de dióxido de plutônio ou RTGs. Cada sonda foi equipada com 11 instrumentos científicos diferentes, que se explicássemos em pormenor, levariam facilmente mais de 1 hora. Em vez disso, vejamos algumas das coisas emocionantes que as sondas Voyager encontraram e as imagens capturadas durante suas missões utilizando estes instrumentos. Ambas as sondas têm viajado ao longo de diferentes trajetórias e a velocidades diferentes. A Voyager 1 está viajando mais depressa, a uma velocidade de cerca de 61.155 mil km por hora, em comparação com a velocidade da Voyager 2 de 57 mil km por hora. A Voyager 1 capturou imagens incríveis de Vênus, Júpiter, Netuno, Saturno e Urano. A Voyager 1 também capturou uma imagem incrível da lua de Júpiter Io, onde o vulcão foi visto em erupção a partir da superfície. Era a primeira vez que um vulcão ativo tinha sido visto em outro local do sistema solar. Mas a imagem mais famosa da Voyager 1 capturada foi a da Terra,
ou aquilo que é conhecido como Ponto Azul Pálido, tirada no dia 14 de fevereiro de 1990 a uma distância de 6 bilhões de quilômetros, e inspirou o título do livro do Carl Sagan, A Pale Blue Dot, A Vision of the Human Future in Space, uma visão do futuro humano no espaço. A Voyager 2, por outro lado, começou a transmitir imagens de Júpiter em 24 de abril de 1979, que foram reunidas para mostrar um filme de time-lapse da circulação atmosférica do gigante do gás, incluindo a infame Grande Tempestade Vermelha, que tem 3 vezes o diâmetro da Terra. A Voyager 2 conseguiu fazê-lo porque fez passagens mais próximas de Júpiter e das luas jovianas. No dia 25 de agosto de 89, a Voyager 2 voou por Tritão, uma das luas de Netuno. Os dados da Voyager 2 foram utilizados para construir este vídeo do seu emocionante encontro, e mostraram-nos Júpiter como nunca tínhamos visto antes. Entre eles, a Voyager 1 e 2 explorou todos os planetas gigantes do nosso sistema solar exterior e 48 luas, um sistema único de anéis e os campos magnéticos de cada um dos planetas exteriores. Mas isso não seria tudo que a Voyager 1 e 2 descobriria, como se está prestes a descobrir. Na verdade, encontrariam algo muito mais misterioso e desconhecido, e algo para o qual nem sequer foram concebidos. A Voyager 1 entrou no espaço interestelar no dia 25 de agosto de 2012 e foi o primeiro objeto feito pelo homem a fazer isso. Como a Voyager 1 deixou a heliosfera, que é uma bolha gigante de partículas carregadas que o Sol sopra à sua volta, a sonda registrou uma queda de 1000 vezes nas partículas da heliosfera e um aumento de 9% nos raios cósmicos galácticos que vêm de fora do sistema solar. Desde que voou para o espaço interestelar, a Voyager 1 enviou de volta algumas informações sobre as condições nesta zona escura do universo. Uma dessas descobertas é que a radiação cósmica lá fora é muito intensa e demonstra como partículas carregadas do Sol interagem com partículas emitidas por outras estrelas, e como esta bolha de partículas carregadas protege tudo dentro do nosso sistema solar contra esses raios cósmicos mortais. Em 5 de novembro de 2018, a Voyager 2 tornou-se a segunda nave espacial a entrar no espaço interestelar, quando a sonda registrou uma diminuição súbita de partículas de vento solar emanando do Sol e, ao mesmo tempo, também experimentou um aumento dos raios cósmicos galácticos e da força do campo magnético interestelar. A Voyager 1 continuou a surpreender os engenheiros quando, em dezembro de 2017, utilizou com sucesso seus propulsores de reserva para se orientar de modo a que pudéssemos comunicar com ela aqui na Terra. Esses propulsores não eram utilizados desde novembro de 1980, durante o voo de Saturno da Voyager 1. As sondas Voyager estão sempre enviando um sinal. Cada sonda tem um transmissor de rádio de 24.4 watts, o que equivale aproximadamente a uma pequena lâmpada de geladeira. A coisa que sopra na mente é que, quando seu sinal nos chega, a potência foi reduzida para cerca de 0,1 bilhões de watts, tão pequeno que a NASA tem que utilizar a sua rede de antenas de rádio gigantescas que consistem em 3 instalações separadas entre si. O Complexo de Comunicações do Espaço Profundo de Madrid, de Canberra, na Austrália, e a enorme antena de 70 metros no Complexo de Comunicações do Espaço Profundo de Goldstone, em Barstow, Califórnia. A sensibilidade das antenas de localização do espaço profundo da NASA, localizadas em todo o mundo, é incrível. As enormes antenas capturam a informação da Voyager a partir de um sinal tão fraco que a potência que atinge a antena de apenas 1/quadrilionésimo de watts. Um relógio digital eletrônico moderno funciona ao nível de potência 20 bilhões de vezes superior a este nível incrivelmente fraco. E ainda não acabamos de falar com os Voyagers. No dia 29 de outubro de 2020, os operadores da missão enviaram uma série de comandos à Voyager 2, após um longo silêncio de 7 meses. A nave tinha voado sozinha enquanto a antena de 70 metros no Complexo de Comunicações do Espaço Profundo de Goldstone estava sendo reparada. O surpreendente é que após todos esses anos, e o fato da Voyager 2 estar no espaço sideral, ela devolveu um sinal em janeiro de 2022, dizendo que a Voyager 1 estava a 23,3 bilhões de quilômetros da Terra e a Voyager 2 a 19,3 bilhões de quilômetros de nós. A maioria dos instrumentos foram desligados em ambas as sondas a fim de conservar energia. A Voyager 1 está se dirigindo para a constelação Ophiuchus, e no ano de 4272 d.C., virá dentro de 1,7 anos-luz de uma estrela obscura na constelação Ursa Menor, chamada AC+79388.
Dentro de cerca de 40 mil anos, a Voyager 2 virá dentro de cerca de 1,7 anos-luz de uma estrela chamada Ross 248, se encontrando na constelação de Andrômeda. Mas infelizmente, e muito mais cedo do que isso, perderemos o contato com estas duas naves espaciais e passarão para o vazio estelar. Seria interessante se um dia, no futuro distante, uma civilização por aí encontrasse a Voyager e aprendesse a voltar a dar energia. Se for assim, essa tecnologia poderia voltar à vida uma última vez. Fique atento aqui para ver se os Voyagers encontram algo novo e para acompanhar todas as coisas incríveis que acontecem no nosso universo. Obrigado por assistirem.